Eu estou Nádia, esse foi o meu trabalho de conclusão do 5º ano, a importância da educação medianímica no método apometria. Meu orientador foi o Marco Antônio Baldin. Introdução. Inicialmente, então, faremos uma retomada de alguns conceitos importantes no estudo da mediunidade e vamos buscar a fundamentação necessária para relacionar as faculdades anímicas e mediúnicas com a postura do médium em suas vivências e durante o atendimento espiritual, principalmente através do método espírita medianímico apometria. Propomos, então, uma reflexão sobre os conceitos construídos ao longo dos nossos estudos, relacionando ao método de atendimento espiritual apometria, analisando dentro desse contexto a importância da educação do médium na sua atuação enquanto servidor durante os atendimentos, de forma a contribuir para o bom desenrolar dos fatos. Para iniciar, então, esse estudo, então, vamos partir do princípio. Mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre os planos da vida, estabelecida entre encarnados e desencarnados. Faculdades são as capacidades do médium. Logo, podem ser naturais, adquiridas ou desenvolvidas pelo estudo e pela prática. Fenômenos são eventos, acontecimentos que podem ser observados, estudados, analisados ou explicados. E aí, dentro de fenômenos, nós vamos ver os fenômenos mediúnicos e os fenômenos anímicos. Os fenômenos mediúnicos, o médium oferece a sua organização psicofísica para a transmissão das mensagens. Temos como exemplo a psicofonia, a psicografia, e os fenômenos mediúnicos já aconteciam há muito tempo, mesmo antes da codificação da doutrina, né? E eles também são, geralmente, o que é utilizado nas casas espíritas no momento do intercâmbio mediúnico. O nosso diferencial, então, é o estudo da parte dos fenômenos anímicos, quando parte do médium a iniciativa de contato com a espiritualidade, onde o médium age, participa, interage de uma forma consciente ou não. Então, o objetivo é que o médium aprenda a usar as suas próprias energias anímicas ou mobilizar energias cósmicas ou da natureza na busca por informações do que se passa nesse universo sutil. Temos como exemplo, então, a psicometria, ideoplastia, vidência. O animismo, ao longo dos nossos estudos, a gente viu que pode ser a manifestação dos pensamentos ou de vivências do próprio médium. Isso pode acontecer inicialmente quando o médium ainda não tem um autoconhecimento, quando ele ainda precisa de orientação, de estudo, de apoio, para conseguir se conhecer e se compreender. Pode acontecer também a mistificação, que é quando o médium já se conhece, já tem a ciência de que ele está exteriorizando ideias que são suas, mas ele as faz como se fossem de um espírito, com algum interesse. Então, ele está desviado do seu caminho de médium, né? Do seu objetivo principal. Pois a nossa busca é que, para nós, o animismo seja o conjunto das capacidades, então, do médium de mobilizar suas próprias energias, vamos reforçar, né? Ou mobilizar as energias cósmicas, sendo capaz de criações mentais, de plasmar formas, bem como de desdobrar-se e, através disso, perceber o que está acontecendo no plano astral. Então, para que a gente consiga aprender a mobilizar suas próprias energias anímicas, é preciso que haja conhecimento e controle. É preciso que haja estudo e disciplina. É preciso que o médium esteja disposto a uma renovação íntima, baseada no Evangelho, baseada no amor, como os colegas já colocaram. E assim nós construímos o termo medianímico, que nós usamos como sendo, então, a possibilidade de acontecimentos tanto anímicos, de fenômenos anímicos e de fenômenos mediúnicos, formando assim, então, o medianímico. Na dinâmica de atendimento baseada no método espírita da apometria, o médium vai participar, utilizando todos os seus recursos, então. Por isso que temos tanto a ocorrência dos fenômenos mediúnicos quanto dos anímicos.
E se espera, então, que o médium e o espírito comunicante possam trabalhar em sintonia, guiados por propósitos éticos e caridosos, de caráter e conduta retos, realizando grandes obras de amor, sem que a influência anímica do médium atrapalhe nessa tarefa. Para isso é tão importante a educação medianímica. A educação medianímica é o processo, então, através do qual o médium vai se instruir, vai se conhecer, e através desses conhecimentos ele vai se reestruturando e se transformando, partindo para uma nova concepção de vida baseada nos valores morais, vivenciando aquilo que ele está aprendendo. É um processo permanente de aperfeiçoamento do espírito, que na verdade é o sentido da nossa própria existência, né? A nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, o nosso autoconhecimento. Isso é importante na nossa jornada evolutiva, tanto quanto espíritos, como servidores. Só que essa educação não se faz sozinha. Ela é uma construção que precisa ser feita na nossa relação e na nossa interação com o outro. E aí, voltando então para a questão da nossa mediunidade, lembramos que André Luiz nos diz que mediunidade é sintonia e filtragem. Pois se a mediunidade é um atributo do espírito, ela independe da moral. E aí, às vezes, a gente se pergunta lá inicialmente, né? Nossa, mas aquela pessoa tem tão pouco desenvolvida a sua moral, mas tem tantas faculdades, né? Mas, na verdade, é porque ela precisa muito mais do que os outros dessa oportunidade de autoaperfeiçoamento e de crescimento. Porque ela é uma possibilidade que nos é dada mais de aprendizado. Porque os médiuns têm a missão de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução não só dos outros, mas de nós mesmos, principalmente. E aí lembremos aqui que a nossa forma de comunicação é através dos nossos pensamentos, né? A nossa comunicação com os espíritos vai se dar através dos nossos pensamentos. Então, são eles o nosso filtro. E André Luiz nos diz que são eles que criam a nossa atmosfera mental, ou o nosso hálito mental. Se eu conseguir ter este controle sobre os pensamentos, de ter pensamentos positivos, eu não vou só construir uma atmosfera positiva para mim, que é salutar para o meu corpo físico, como vou conseguir definir que as minhas companhias espirituais também sejam positivas, pois é através da sintonia mental que eles vão estar conectados comigo. E é preciso, então, que a gente consiga essa renovação, não só de pensamentos, mas também das nossas vivências, que vão passar a estar de acordo com aqueles nossos aprendizados, com aquela nossa reestruturação de pensamento que a gente se dispôs. Porque o pensamento é energia radiante que se propaga pelo fluido cósmico universal. Então, tem que conseguir ter controle sobre os nossos pensamentos e sentimentos, principalmente, faz parte da educação medianímica. Porque o sentimento é o atributo do pensamento que dá a qualidade, né, ao pensamento. Por isso, então, vigiar os pensamentos e praticar o bem. E aqui vale lembrar, né, orai e vigiai. Então, precisamos disciplinar os sentimentos em todas as situações. Saber a que tipo de assunto vamos dar atenção, que tipo de programa vamos assistir, que tipo de lugar vamos frequentar. E se enfrentamos animosidades, dominar as emoções, não reagir, mas agir de acordo com aquilo que a gente entende agora como correto. Buscar sempre a harmonia, sabendo que a harmonia é uma construção, e não uma atitude passiva, mas uma situação que precisa ser construída na nossa relação com os outros. Lembremos, então, do ensinamento que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Amar. Com aquele amor incondicional que a gente ainda está aprendendo, mas amar, sempre. Instruir-se, aprender sobre nós, aprender as lições do Cristo, aprender como auxiliar, aprender sem desanimar.
E conforme o livro Consolador, na questão 387, qual é a maior necessidade, então, do médium? É evangelizar-se, educar-se, aprender a vencer a si mesmo e as suas imperfeições. Pois o médium é um espírito que vive na carne, mas precisa aprender a viver nesse mundo físico com um olhar voltado para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, na busca pelo apoio da espiritualidade superior. Um médium que se propõe a vigiar os seus pensamentos e fazer o bem, ele não faz bem só a si mesmo, pela esfera mental positiva e salutar que cria, como também conquista a proteção espiritual dos bons espíritos. Precisamos, então, exercitar a bondade e a fraternidade. E nos momentos difíceis, sempre lembrar da oração, pois a oração traz alento e ela é um prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que ela traz, como nos diz André Luiz. Então, ela vai nos auxiliar no processo de elevar o nosso padrão vibratório, para que assim a gente consiga a sintonia mental necessária, para que a gente consiga o amparo da espiritualidade superior. Então, é um aprendizado a ser construído. E como nos diz João Nunes Maia, aquele que não deseja educar-se não serve para servir. E para esse aprendizado, as escolas de educação espiritual e mediúnica são essenciais, pois não basta a gente pesquisar, estudar, a gente precisa de um espaço onde a gente possa trocar ideias e receber o apoio de pessoas mais experientes nessas vivências, que nos auxiliem no processo de autoconhecimento, que nos orientem e que nos mostrem as possibilidades que existem de servir. E aí, né, estamos nós na Casa do Jardim, com todas as possibilidades que a casa nos oferece de poder trabalhar e de poder servir. Entre elas, né, estão os grupos de atendimento, onde é usado o método espírita medianímico de atendimento espiritual baseado na aplicação das leis do pensamento, cujo objetivo é a desobsessão e a revitalização de espíritos encarnados e desencarnados, fundamentada na doutrina dos espíritos, conhecida como apometria. Dentro dessa proposta, então, é importante que o servidor compreenda as suas responsabilidades quando se dispõe a essa tarefa, que é a intenção sincera de servir com amor, atenção com a tarefa, sintonia com o grupo, comprometimento com a oportunidade e também higiene física e mental, como já foi citado no trabalho. Pois este método permite, né, a participação ativa e direta dos médiuns no atendimento, tendo como objetivo a prática da caridade, baseado nos princípios do Evangelho. Onde o médium não serve sozinho, mas ele faz parte de um grupo onde ele partilha as tarefas. Então, é muito importante que a gente entenda, como nos diz Maia, né, que os companheiros de trabalho representam as nossas mãos em atividade, ajudando-nos a servir com mais eficiência e em maior escala. Dentro deste método, o comando mental é a base, né, da dinâmica de atendimento. É o uso da capacidade mental do médium na dinamização das energias que fundamenta. Então, fica evidente a necessidade do médium ter controle sobre a sua força mental, pois, como nos diz André Luiz, é contraproducente intensificar a movimentação de energias sem disciplinar os impulsos, então é perigoso possuir sem saber usar. Dentro ainda dessa linha, então, usando a sua força de vontade, o médium pode dissociar e arrojar de si a sua energia anímica, modulá-la e combiná-la com as energias cósmicas ou da natureza. Então, a tarefa do médium é utilizar a sua força mental, mobilizar as energias necessárias a fim de resgatar, tratar, encaminhar os espíritos que são trazidos ao ambiente de atendimento. Então, dentro dessa atuação, né, os atendimentos podem trazer resultados mais rápidos e mais efetivos para os espíritos atendidos. Fica então aqui a nossa gratidão ao Dr. Lacerda por todo o conhecimento construído e sistematizado, pela oportunidade de estudar e conhecer o método espírita medianímico de atendimento espiritual. Nossa gratidão ao João Pedro, que tem
se dedicado a essa tarefa, de continuar a escola e os estudos, e a todos os monitores que colaboraram conosco na nossa formação e no nosso melhoramento enquanto espírito. Essa foi, então, a minha bibliografia. Muita gratidão pelo espaço, pela oportunidade,